Olá, Tudo bem? Ô, tudo. Tainá, eu queria agradecer imensamente por você disponibilizar esse tempo. Eu ouvi falar que tempo hoje é uma das coisas mais importante até do que dinheiro, né? Tudo demanda o nosso tempo hoje. Você vai passar uma hora do seu tempo aqui com a gente. Gente, eu queria apresentar a Tainá rapidamente e já vou passar a palavra para ela, que hoje o espaço é todo dela aqui. Ela é especialista em nutrição esportiva e tem uma coisa bem legal no discurso dela, né? Ela fala muito sobre a nutrição do jeito que eu gosto, né? Tudo bem que tem os complementos, os suplementos, mas dá pra gente resolver com comida, vamos resolver com comida. Foi o que eu mais gostei. E ela é especializada em nutrição aplicada ao exercício físico. E o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Eu convidei ela para falar especialmente para aquelas pessoas que estão no projeto Jornada Fonte Nova, que estão querendo se tornar instrutores de bicicleta, muitos saindo da ociosidade, muitas pessoas vão ter que se preparar para começar a dar aula de bicicleta, e a nutrição é muito importante nesse ponto. A live, claro, que vai servir para todo mundo que está saindo da ociosidade, mas ela vai falar hoje com o pensamento especialmente voltado aí para os nossos aspirantes a instrutor. Tainá, a palavra está com você, mande ver. Oi, Daniel, tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer também eu estar aqui hoje falando na live. E assim, hoje eu faço atendimento em consultório e eu atendo muitas pessoas que buscam, né, através da nutrição, melhorar a prática de exercício físico, não necessariamente pensando só no rendimento. Tem alguns atletas que querem sim melhorar o tempo, competir e tal, mas também simplesmente executar esse exercício com uma qualidade melhor, né? E para isso, às vezes não é um suplemento mágico que vai fazer uma coisa incrível, às vezes simplesmente da gente ajustar a alimentação, incluir todos os nutrientes que são necessários, evitar alimentos que podem prejudicar, isso já ajuda muito no rendimento no dia a dia, a dar mais disposição, tanto na prática do exercício como no dia todo. Então, a nutrição ela é muito importante, né, nesse processo. E não sei, já posso dar início aqui à nossa conversa, Daniel? Já está valendo, mande ver. Bom, vamos lá então, né? Então, já pegando o gancho, né? Uma das coisas que é mais importante, né, em relação à alimentação para a prática de exercício é a gente ajustar a quantidade, né, que é necessário consumir no dia. Hoje a gente se depara com diversos tipos de dietas malucas e todas as pessoas têm acesso às dietas, né? Existem dietas que sim vão funcionar para emagrecer, dependendo do perfil da pessoa ou não, mas tem algumas coisas que, quando a gente vai pensar para a prática de exercício, a gente tem que ter um cuidado especial, porque tem alguns nutrientes que às vezes a gente acaba cortando e que são muito importantes. E não só os nutrientes, às vezes acaba comendo pouco. Eu sempre falo isso, né? Para o senso comum, Ah, comer pouco é uma coisa boa. E não sim, necessariamente é verdade. bom, né? Então, para a prática de exercício, comer muito pouco é muito ruim, principalmente dependendo do momento que você vai comer. É claro que tem Entendi. momentos que é legal você exagerar, mas se você come muito pouco, acaba sendo ruim. E a nutrição vai ajudar a prevenir lesão, né? Aumentar a resistência e a força, né? Que isso é uma das coisas mais importantes para os instrutores, né? Que a gente até conversou esses dias. Aham. E também na manutenção da composição corporal e do peso saudável, né? Porque manter o peso saudável é bom para a saúde, mas é bom também para não sobrecarregar o corpo, não sobrecarregar as articulações, para você conseguir também executar o exercício mais leve, né? Que se Sim, tiver muito acima do seu peso, com certeza você não vai desempenhar da sua melhor forma, eu né? passei por isso, eu passei por isso. Quando eu retomei a atividade, a pedalada, né, eu emagreci no ano 20 quilos e eu vi a diferença. 20 quilos é muita coisa. O mais impressionante, eu não me achava uma pessoa obesa, não me achava uma pessoa gorda. Depois que eu perdi foi que eu vi quanto eu estava diferente. E sente, né, na prática do exercício, sente uma Uhum, diferença gigantesca. E aí sim. eu falo, né, você perde 5 quilos, é um saco de arroz, né? Imagina, coloca um saco de arroz na mochila e sai pedalando. Ah, É então bastante. 20 quilos uma garrafona de água mineral, daquelas que você emborca lá no bebedouro, aquelas grandes. É 20 quilos aquilo ali. Um Pra você ter ideia. galão. Exatamente. Imagina só, é muita coisa, é muito peso para carregar em cima de uma bike, né? Você poderia, Aham. vai muito mais rápido, né? E se a gente for pensar nessa questão da composição corporal, né? O percentual saudável, né, para homens é entre 15% a 20%,
e para mulheres entre 25% a 30%. Isso é o que a gente considera saudável. Se a gente for pensar para a prática de exercício, dá para ficar com um percentual mais baixo do que isso, né? Também isso depende muito do perfil. Tem pessoas que naturalmente já são mais magras e às vezes começando a fazer mais exercício, acabou até emagrecendo com facilidade, né? E tudo bem ficar abaixo de 15% para os homens, tudo bem ficar abaixo de 25% para as mulheres. Não necessariamente é uma regra se manter abaixo disso, né? Quando a gente pensa em atleta, alto rendimento, aí é uma vantagem você ficar com um percentual de gordura menor. Mas não é muito o foco, né? Isso, exatamente. Então, entre 25% e 30% para mulheres está excelente e entre 15% e 20% para homens também. Acima disso, é ruim para a saúde e também é ruim para a prática de exercício, né? Então, é legal, sim, pensar em perder peso. E pensando nessa coisa do percentual de gordura e a questão do peso, quando você tem um projeto, por exemplo, de uma viagem, às vezes pode ser uma meta, às vezes uma data, uma meta para você se motivar a alcançar uma composição corporal desejada para essa data. Então, às vezes é até interessante planejar essa perda de peso para não comprometer também esses momentos que exigem um consumo energético maior. Olha só que interessante, a gente planeja... Exatamente. Entendi. Bem interessante. Porque imagina só, você vai ter uma cicloviagem daqui a 2 meses. E aí você resolveu fazer uma restrição calórica agora, próximo dessa cicloviagem, que seu corpo está precisando bastante de carboidrato. Não dá para restringir carboidrato nessa hora, né? Então, é importante fazer esse planejamento também, dessa mudança de composição corporal. E uma coisa que é muito importante, então, é justamente essa questão da quantidade e evitar essas dietas muito restritivas, pensando em prevenir lesão e pensando também, quando a gente consome muito pouca caloria, né, diminui a massa magra. E é super importante a gente manter um nível de massa muscular bom para ganhar força. Sim. Né? E exercícios aeróbios, quando a gente começa a praticar muito, se você não se alimenta corretamente, e também assim, a prática de exercícios de força vão ajudar muito a dar esse suporte na pedalada, né, na bike. Então, vale a pena, sim, incluir exercícios como musculação, treinos funcionais, para ajudar a fortalecer e a preservar a massa magra, né? Porque é muito importante preservar essa massa magra aliado à alimentação. Isso ajuda muito a prevenir lesão e a dar força, né? Agora, se a gente for pensar no que consumir, né? Na composição desses alimentos, da composição da dieta em si, de maneira geral. Os macronutrientes que existem, né? É carboidrato, proteína e gordura, né? Então, os alimentos, eles são divididos, né? São considerados fontes de carboidrato, fontes de proteína, fontes de gordura, considerando principalmente o alimento, o nutriente que tem maior quantidade naquele alimento. Não quer dizer que ele não vai ter proteína, não vai ter gordura. Por exemplo, feijão. Todo mundo fala, feijão é fonte de proteína. Mas tem muito carboidrato também. Né? Então, tem carboidrato, tem proteína, então os alimentos são considerados fonte, dependendo da quantidade de carboidrato que tem a mais. Para você que está escutando a gente aí, que é aspirante a instrutor de bicicleta, se ligue agora no que a Tainá está falando, que é muito importante para que você possa orientar os seus futuros alunos. A gente sai para uma cicloviagem com nossos alunos e a gente diz, gente, como carboidrato, o pessoal para na churrascaria para comer. Então, é importante que você saiba orientar. Desculpa, Tainá, eu interrompi, mas era para dar esse recado importante para o pessoal. Não, mas pode interromper mesmo, que às vezes eu deslancho aqui. E é importante saber o que é carboidrato e o que é proteína, né? Carboidrato, principalmente arroz, pão, batata, mandioca, mandioquinha. Às vezes a gente fala assim, não, mandioquinha é legume. Mandioquinha está na família da batata, é fonte de carboidrato. As leguminosas da família do feijão também fornecem bastante carboidrato, só que tem um porém, elas têm bastante carboidrato, mas também tem bastante fibra. Dependendo do horário que você for consumir, pode falar. A mandioca aqui, gente, é o que a gente chama de aipim, tá? Para você aqui da região, aipim ou mandioca. Mande ver. É, isso mesmo. Tem essa. Não sei se mandioquinha é mandioquinha também, ou se é batata maroa. Mandioquinha mesmo. Mandioquinha, que nossa, tem. Oi, Tainá, desculpa. É bom falar. Você tá falando de onde aí? Sou de São Paulo, é verdade. São Paulo, então é isso. Então por isso que tem algumas diferençazinhas, mas vamos lá.
Então. E aí, então, estava falando das leguminosas, né? Aí, isso, exatamente, estava falando das fibras. Aham. Dependendo do horário que você for consumir, o feijão, né, lentilha, grão de bico, esse grupo aí, logo antes do exercício, talvez não seja um momento tão adequado, porque a fibra ela demora um pouco mais para digerir. Então, apesar de ser Sim, fonte de carboidrato, existem tipos diferentes de carboidrato. E isso também é muito relevante quando a gente vai pensar na sessão de exercício. Então, se você for consumir um alimento que é um carboidrato que absorve mais devagar logo antes do exercício, não é tão interessante. Agora, se for um carboidrato que tem uma absorção mais rápida, logo antes, durante o exercício, é legal. Então, tem essa diferença também que eu vou explicar um pouco mais detalhes daqui a pouco. legal. Mas, então, eu falei arroz, batata, o aipim, macarrão tem bastante carboidrato, Uhum. frutas têm muito carboidrato. Às vezes as pessoas não associam frutas como fontes de carboidrato. Elas são super Verdade. nutritivas, mas são fontes de carboidrato. Né? Então, dependendo do seu objetivo, vamos supor que você esteja no momento de perder gordura. Até teve uma pessoa que perguntou de dieta cetogênica, teve outra dieta que Foi perguntou Cássio. sobre Cássio Brasil é um dos meus isso. alunos mais queridos, um grande amigo, baterista super bem conceituado aqui em Salvador, e ele está estudando nutrição, ele quer se Ah, tornar é? nutricionista também. É. Então ele está super Ah, empolgado, legal, fazendo cara. vários comentários aí. Manda um abraço para ele, Cássio Brasil. Olha só, você perguntou aqui que é dieta cetogênica ou low carb, né? Precisam do suporte nutricional. É, Na verdade, assim, ele tá falando, na verdade, isso, ele está afirmando que precisa desse suporte. Quem faz precisa ter essas suporte, dietas. com certeza. Isso, exatamente, né? Porque justamente essas dietas são as que restringem mais, principalmente a cetogênica, né? Sim. Cetogênica pega ali um consumo máximo de 40 gramas de carboidrato. E aí, aqui, daqui a Uhum. pouco, eu falo as quantidades, aí já vai dar para entender em gramas o quanto isso representa, né? E Certo. as fibras, o caso está falando que as fibras retardam a absorção do açúcar, exatamente. Então, Uhum. dependendo do horário que você vai consumir, né? Se for logo antes do exercício, é interessante não consumir. Né? Então, acho que esses são os principais alimentos fontes de carboidrato. Proteína, a gente vai conseguir nas carnes, né? Principalmente carne, frango, peixe e ovo, leite, queijo e iogurte, né? Um mais limitado, mas também tem as pessoas que são vegetarianas, que consomem Sim. proteínas vegetais. E as principais fontes de proteína vegetal, feijão, e aí entra o grupo das leguminosas, né? Porque aí esses Aham. aminoácidos presentes nesses alimentos vão ser mais importantes para fornecer a proteína. E aí o feijão, as castanhas, né? Castanha do Pará, nozes, amêndoa, amendoim, são ótimas fontes de proteína vegetal. Bebidas vegetais, né? Então leite de amêndoa, né? E essas leites de soja. Então são Sim. as principais tofu, né? São os principais alimentos de proteína de origem vegetal, né? E gorduras, elas naturalmente estão presentes nas fontes de proteína e estão presentes no preparo dos alimentos. Então, a gente não precisa se preocupar em adicionar gordura. A gente acaba adicionando gordura quando a gente faz a comida, quando a gente às vezes passa uma manteiga, entendeu? Então, naturalmente já come a carne, já tem gordura. Então, a gente naturalmente já consome o que precisa, não precisa adicionar, porque é muito fácil atingir as necessidades de proteína. Se a gente for Entendi. pensar em necessidade pensando nas quantidades que são recomendáveis, isso pensando Certo. para a prática de exercício, né? Então, se a gente for pensar na quantidade de carboidrato, né, existe uma recomendação que é do American College of Sports Medicine, que apesar de ser uma referência para a nutrição esportiva, para quem faz exercício também é válido, porque a recomendação ela varia de exercício leve, moderado e intenso. E Sim. dependendo do momento que você tiver, pode ser que você faça um exercício que não seja tão leve assim, né? E aí realmente Aham. você vai ter uma demanda parecida de um atleta, dependendo da fase, né? Entendi. E a recomendação, né, de carboidrato para o exercício leve, né, se a gente for pensar no ciclismo leve, ela é de 3 a 5 gramas por quilo de peso por dia. Moderada de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia, e intenso de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Vamos traduzir isso aí. Então, se a gente for considerar uma pessoa que tem 70 quilos, se a gente for considerar a recomendação mínima, que é de 3 gramas para exercício leve, isso equivale a 210 gramas de carboidrato por dia. Né? Entendi. 210 gramas de carboidrato, se a gente for pensar em alimento, isso é uma quantidade grande, né? A dieta cetogênica fala que tem que ser no máximo 40 gramas. A Olha, recomendação mínima é 210. Então é muito abaixo do que deveria.
Se a gente for pensar em alimento, quanto que equivale 200, vamos pensar 30 gramas de carboidrato, por exemplo, é um pãozinho francês, um pãozinho de sal, Entendi. né? Equivale a 30 gramas. 100 gramas de aipim, por exemplo, que são 4 pedaços grandes, né? Equivale a mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Uma Nossa, então é fruta muito mesmo. é muito, né? Então, É. uma fruta equivale a 15 gramas. Então, Aham. não precisa comer pouco. Então, a gente tem que... É claro que essas recomendações, elas são muito generalizadas. Às vezes, tem gente que não atinge essa quantidade e consegue fazer o exercício super bem também, que não é um Aham. problema. O problema são as restrições muito severas. Então, eu estou reforçando isso para justamente a gente ter uma noção da quantidade de carboidrato, que realmente é bastante, né? Isso para Uhum. exercício leve. Imagina aquela pessoa que está numa cicloviagem, quanto de carboidrato que a pessoa não precisa, né? Então, realmente é importante dar uma atenção para o carboidrato, que é a principal fonte de energia para o ciclismo. Tainá, você ficaria assustada com o tamanho do meu prato no almoço e no jantar durante uma cicloviagem. É muito. É assustador. É assustador. Mas faz todo sentido comer bastante, porque o lugar que para comer, o lugar tem que comer Ó, muito, você vai né? ver que tem uma pessoa chamada Babi Lírio que tá aí, que ela tá dizendo tá vendo e colocando. É porque ela me fala isso direto. Ela fala que eu como muito pouco. Principalmente proteína, mas no geral, ela fala que eu como muito pouco. É, mas tem que comer bastante mesmo. Ah, desculpa, eu fiz uma E confusão, né? Eu como muito pouco no normal, no dia a dia. Quando eu tô no viajando, dia não, a eu como dia. muito. Eu como muito. Mas ela sempre fala, não, você deveria comer mais isso e aquilo. É. Por isso que ela tá colocando esse tá vendo aí. Relativo, né? A gente tem que levar em consideração a individualidade. Se você come Aham. pouco, inclusive, né, até nessas conversas que a gente teve, existem linhas que pregam ali a recomendação de dietas low carb, cetogênica, para atletas de endurance, né? Que são essas modalidades corrida, bike e tal. E existem pesquisas nessa linha, e o que se vê é que normalmente o corpo se adapta e, dependendo da realidade, é possível utilizar essa energia através da gordura. Só que, de Sim. maneira geral, né, existem momentos que tem vantagem você consumir uma dieta com mais carboidrato. Se a gente for pensar um exercício muito leve, não teria tanto prejuízo assim a pessoa fazer uma restrição um pouco maior de carboidrato, não de calorias, né? De Uhum. carboidrato. Quando a gente pensa de calorias, a pessoa está comendo menos carboidrato, menos proteína, menos gordura. Agora, quando a gente pensa em restringir só carboidrato, ela vai comer mais proteína e mais gordura para compensar Entendi. essa energia dos outros nutrientes. E Entendi. existem assim aí, mas enfim, não foge muito porque é uma coisa que é muito nova, ainda precisa ser mais bem estudada. Então, de maneira geral, o benefício é consumir mais carboidrato e realmente você pode comer uma quantidade boa. A proteína que você falou que você come pouco, ela tem um papel também muito importante, né? Em maximizar o desempenho muscular. A proteína dá força para o músculo, a proteína ajuda na recuperação do A músculo recuperação. após uma sessão Sim. de exercício. Então é Aham. muito importante, né? Manter um consumo proteico adequado também, que não precisa ser enorme, né? Igual de carboidrato, né? A recomendação, né, para o ciclismo é de 1,2 gramas de proteína a 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então, se a gente for Aham. pensar, e é muito fácil atingir essas recomendações, se a gente for pensar, vamos fazer a da proteína, acabei não fazendo a conta. Deixa eu fazer a conta aqui Vamos rápido. lá. 1,2 uma pessoa de 70 Eu quilos, tô dá gostando, tô adorando 84 essas contas aí. Vamos lá. dá 84 gramas de proteína por dia para uma pessoa. Aham. Se a gente for pensar a quantidade mínima, né? 84 gramas por dia para uma pessoa de 70 quilos. Um bife de 100 gramas tem 30 gramas de proteína. A pessoa come 2 bifes, praticamente já bateu essa quantidade no dia, né? Então, Entendi. atingir a necessidade proteica é fácil, só que tem uma coisa que não é tão fácil assim. É comer proteína sem ser só no almoço e no jantar. Normalmente a gente só come proteína no almoço e no jantar. É importante ter Realmente. proteína no café da manhã e nos intervalos. Essa Uhum. proteína tem que ser distribuída ao longo do dia, né? E Entendi. aí, nesses momentos dos intervalos, existe até uma recomendação que essa proteína seja fracionada, né? E uma recomendação por refeição de proteína. Justamente porque nosso corpo não consegue metabolizar um monte de proteína de uma vez, né? Então, Entendi. a Olha gente só. tem um limite, né? Então, você vai consumir um tanto de proteína,
o que sobrar, né, você vai acabar eliminando. Entendi. Então, tem que ser fracionada. Essa quantidade gira em torno de 25 gramas ali, mais ou menos. Então, é importante distribuir essa proteína ao longo do dia e não comer só no almoço e no jantar. Então, ovos no café da manhã dá super certo, dependendo, né, do momento do exercício, né? Então, se você vai acordar e logo em seguida você já vai fazer a bike, talvez não seja interessante comer tanta proteína, né, neste Entendi. momento. Mas após o exercício, vale a pena caprichar um pouco mais, tá? Então, a proteína ela é super importante e vale a pena a gente ter o cuidado de distribuir ao longo do dia, que eu acho que esse é o desafio maior, né? Porque atingir a quantidade a gente consegue tranquilamente, né? Você comer um pouquinho mais de carne no almoço já bateu, Isso é um né? ponto sensacional, não tinha pensado nisso, porque realmente tem que distribuir. Eu não tinha pensado como é que você vai Tem que comer proteína no distribuir. meio da tarde, no meio da manhã. A gente não faz isso, né? E não Toda é razão. prático, né? Se a gente for Aham. pensar carne, ninguém come carne no meio do dia, né? Queijo, Isso. iogurte são as opções que acabam, né, combinando mais com essas refeições dos intervalos, né? Então, realmente não é tão prático. E às vezes as pessoas acabam consumindo suplementos nesses momentos também por conta de praticidade. E assim, não é uma coisa que é necessária, mas dependendo, não é o fim do mundo também a pessoa consumir, não é um horror a pessoa consumir se tiver equilibrado na dieta, né? Porque os suplementos conseguem fornecer uma quantidade muito grande de proteína de uma vez. Então tem que estar dentro dessa conta aí das recomendações para também não ultrapassar muito a quantidade necessária, né? E a gordura, então, a recomendação é de 25 a 30% do total do valor energético do dia. É muito fácil atingir essa recomendação, então nem vou me aprofundar, porque naturalmente a gente acaba consumindo bastante proteína, né? Até o caso está Entendi. falando uva, atum, frango desfiado. Frango desfiado, dependendo com tapioca, fica super incrível. Eu adoro comer de manhã. E é uma forma de você incluir a proteína no café da manhã, por exemplo, né? E uma coisa que também é importante, eu falei dos macronutrientes, né, carboidrato, proteína e gordura, mas também tem os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. E a deficiência de algumas vitaminas e minerais pode aumentar o risco para lesões e prejudicar a função muscular. Show. Principalmente o ferro, né? Que a incidência de anemia ferropriva nas mulheres ela tende a ser maior. Uhum. A vitamina D, que é a vitamina do sol, que normalmente para quem pratica atividade física ao ar livre não é um problema, né? Então, quem faz atividade física em lugares fechados e normalmente trabalha em escritório, só fica dentro de casa, é um problema maior, que normalmente essa deficiência de vitamina D ela acaba sendo muito comum. Não sei em Salvador, né? Mas aqui em São Paulo é muito mais comum do que em Salvador, provavelmente. Porque aqui as pessoas quase não tomam sol. Mas Acontece, acontece aqui também. É que a gente que pedala vive uma realidade um pouco diferente, mas aqui tem muita gente sim, também que está nessa realidade que você falou aí. é Ó, você já uma viu, você coisa já viu pelos comentários, importante. você está ganhando um monte de fã aí, ó. Meire já lhe elogiou umas duas vezes, Cássio, Babi. Legal. Eu também Uma estou coisa que é curtindo muito. importante da Sim. vitamina D, que poucas pessoas sabem, né? Quando você vai fazer a bike, você passa protetor solar. Protetor É, solar atrapalha a absorção de vitamina D. Se você está sim. protegido do protetor solar, você não consegue sintetizar a vitamina D. Então, é claro que assim, né? Dependendo do tempo que você vai ficar pedalando, pode ser que o protetor não proteja 100%. E aí você consegue sintetizar a vitamina D nesses momentos. Mas ele impede. Então, não é impossível também uma pessoa que pratica atividade física ao ar livre ter deficiência de vitamina D. Então, é super importante fazer dosar, né, a vitamina D no sangue, fazer os exames para ver quanto que estão os níveis, né? E o cálcio Entendi. também é um nutriente super importante para a contração muscular, que é tranquilo a gente atingir as necessidades de cálcio, principalmente para quem consome leite e derivados. Normalmente a deficiência de cálcio não é comum, Um problema, tá? entendi. Agora eu queria falar mais especificamente para os momentos de alimentação antes, durante e depois do exercício, que é uma coisa mais específica, né? Que eu acho que muita gente tem dúvida disso, né? O que, que eu posso comer antes, o que, que eu levo numa viagem, o que, que eu como durante um treino longo. Então, isso é muito importante, né? E primeiro, pré-treino, antes do exercício, é importante Certo. uma refeição rica em carboidrato. Como eu falei, os alimentos e fontes de carboidrato são as principais fontes de energia, então precisa conter bastante carboidrato. Então, se a gente for pensar fruta, pão, tapioca, que eu até não falei antes,
Aveia também, os cereais também tem bastante carboidrato, arroz, feijão, batata, enfim. E baixo teor de gordura, porque gordura tem um tempo de digestão mais lento e isso Importante. pode atrapalhar, né? Então, às vezes, se você comer muita manteiga no pão, às vezes Sim. comer muita, né? Que mais? Se a gente for comer uma coisa muito pesada, às vezes um queijo muito gorduroso, isso pode demorar, né, mais a digestão e atrapalhar. Com exceção do óleo de coco. Óleo de coco é uma gordura, ela é peculiar, que ela tem uma absorção rápida e dá energia rápida. Então, consumir óleo de coco Olha, também é uma forma de fornecer energia antes do exercício. Café com óleo de coco é uma combinação super interessante e dá uma energia muito legal, unido ali à cafeína, né, que também dá um gás super bom também para o exercício. O óleo de coco, tudo bem que absorve rápido. E tem que ser moderado em fibras e proteína também, porque tem um tempo de digestão mais lento. Então, logo antes do exercício, é interessante moderar as fibras e a proteína, né? Só que tem momentos, depende do horário que você vai fazer o seu treino. Vamos supor que você gente, acordou. eu tô vendo um monte de gente fazendo elogio aí pra live, pra Tainá. Aperta no coração, gente. Vamos ver coração subindo aqui, pra Tainá ver um monte de coração subindo. O povo tá gostando. Desculpa, eu Tô interrompi de vendo novo, aí os mas foi por uma boa causa. comentários. Vamos lá. Legal. Mas aí, assim, dependendo do momento que você for fazer pasta de amendoim com óleo de coco é uma boa. A pasta de amendoim, ela tem bastante gordura, cuidado com a quantidade, né? Mas pode fazer parte de um pré-treino. Mas dependendo se consumir muita pasta de amendoim, às vezes não é tão interessante assim. Chuva de Pão integral, coração, Ave Maria. legal. Tem até uma dúvida que pão integral com mel, bacana, bastante carboidrato, né? Um pouco de sal, ok. Talvez não precisasse acrescentar o sal, porque o pão já tem bastante sal também, né? Então talvez não precisasse acrescentar esse sal. Esse sal, já vou falar também a importância do sal quando eu vou falar aqui na parte durante. Vamos seguir, senão não vai dar tempo. Então, assim, a refeição, se essa refeição for logo antes do exercício, né, mais ou menos 1 hora antes do exercício, vou trazer alguns exemplos de combinações. Isso varia dependendo da sua necessidade calórica. Mas, de maneira geral, poderia ser uma fruta com aveia mais um iogurte natural, por exemplo. Poderia ser uma tapioca com uma fatia de queijo branco, cerca de 1 hora antes. Poderia ser uma batata doce com umas 50 gramas de frango, por exemplo, se for um almoço. Se bem que nem tem um almoço, às vezes a gente gosta de comer marmita mesmo, né? Às vezes gosta de É, comer comida de verdade, né? Às vezes batata doce no café da manhã, isso não é estranho. Muita gente tem esse hábito. E tudo bem comer com um pouquinho de proteína. Veja que 50 gramas de frango, eu até tenho algumas amostrinhas aqui, vou até aproveitar para eu usar. Isso aqui é um bife de mais ou menos 80 gramas de frango, né? 50 gramas é uma quantidade pequenininha, tá? entendi. Então, é pouquinha coisa. A quantidade de queijo, por exemplo, com uma tapioca, poderia ser uma quantidade grossinha, tá? Poderia ser uma fatia mais grossinha, não teria problema ser essa quantidade. Se o treino, por exemplo, acorda e vai treinar, né, 15 a 30 minutos, aí já não é tão interessante você acrescentar tanta proteína, justamente por conta desse tempo de digestão. Aí é interessante priorizar mais o carboidrato mesmo, e aí vale a combinação de uma banana com aveia e mel, ou uma fruta com aveia e mel, por exemplo, o pão com mel, que eu não lembro quem comentou, a própria só batata doce ou aipim cozido, banana da terra assada. Então, tudo isso vale super, super bacana antes do exercício. E durante o exercício, né? Nesse momento é interessante priorizar carboidrato. É carboidrato que é importante durante o exercício. A não ser nas viagens, que aí são momentos que você vai passar praticamente o dia inteiro pedalando, então você vai interromper para comer, e aí essas refeições têm que ter mais proteína. Mas na atividade, né, ao longo da atividade, é Sim. basicamente carboidrato, porque é o que vai fornecer energia rápida e é o que tem um tempo de digestão mais lento. Mas tempo de digestão lento é quando a gente pensa no carboidrato de rápida absorção. Né? Certo. Dependendo do carboidrato que você for consumir, durante o exercício, por exemplo, pão, poderia ser um pão branco, poderia ser bisnaguinha. Tem gente que leva bisnaguinha com geleia. É uma opção, pode ser um pão branco, porque pão branco vai absorver rápido. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas comer pão branco é ruim para a saúde. Mas para o exercício é bom,
durante o exercício é bom. Então, não tem problema comer um carboidrato refinado nesse momento, não tem problema comer açúcar nesse momento. E aí eu já vou trazer alguns exemplos também de alimentos que vão ajudar. Certo. Tem até ela massa batata doce com cottage dentro da tapioca. Caramba, essa combinação fica boa. Não me apetece. E aí, então assim, dos carboidratos, né, que tem uma absorção mais rápida, as frutas de maneira geral, o pão branco, né, a batata normal, a batata inglesa, o aipim, a mandioquinha, o arroz branco, que mais? Rapadura, que é super prático, super nutritivo para você levar durante o ciclismo. E é açúcar puro, rapadura, né? Então é ótimo, porque a rapadura ela ainda assim conserva os minerais da cana, e isso também vai ajudar na reposição de sais minerais. Então ela é super nutritiva. E é bem baratinha. E é super barata, né? Você vê um negócio super fácil. Aqueles docinhos de banana, né? A bananadinha paraibuna, da Paixão, Fazendinha, esses docinhos de banana, eles são super práticos para carregar e conseguem oferecer uma quantidade boa de carboidrato e é fácil de levar, né? As barrinhas de cereais, não barrinhas de proteína. Barrinhas de proteína, apesar de muitas delas conterem uma quantidade gigante de açúcar, mas isso foge um pouco do assunto, ela também tem essa proteína que tem uma digestão mais lenta. Então, isso pode atrapalhar, né? Às vezes, essa digestão mais lenta pode até provocar enjoo, desconforto gástrico durante o exercício se você consumir muita proteína. Então, tem que ser alimento de fácil digestão. E aí, então, você tem alguns exemplos que caem bem durante o exercício, né? Então, assim, só antes de eu passar aqui os exemplos para vocês, a recomendação, ó, se o exercício durar de 1 a 2 horas, até 1 hora, você não precisa colocar nada durante, tá? Então, vale aqui. Durante não precisa de nada. Então é só mais para treino longo, só para viagem. No dia a dia, se o treino durar até 1 hora, se for até 1h30 também não precisa, né? Agora, se chegar mais próximo de 2 horas, aí já é legal você acrescentar alguma coisa na metade do treino. E aí são 30 gramas de carboidrato. 30 gramas de carboidrato a gente consegue num tabletinho de rapadura, a gente consegue em uma bananinha com açúcar, né? Com açúcar, certo. Sem açúcar tem menos carboidrato, aí você teria que comer 2. Ou então, há aqueles que prefiram suplementos pela praticidade. Certo. E o sachê de gel poderia entrar nesse momento. E suplementos em pó que você dilui e você vai tomando ao longo aí do exercício também funcionam, que é a maltodestrina, destrose, e esses suplementos aí dessa linha, fontes de carboidrato para você ir tomando ao longo do exercício, né? E aí eu citei outras opções. Tem gente que leva até a própria batata mesmo em saquinho e vai comendo a batata com sal, só que aí também tem a logística de você... Na bike é fácil de você colocar as coisas na mochila e comer, né? Não é tão impossível você comer lá em cima. Então, às vezes, sanduíche com geleia, às vezes é uma coisa que até daria certo também para levar. Tem gente que eu conheço que usa só gel e fica gel o treino todo. Só que é enjoativo, né? Então, é legal você ter muitas opções para você usar, né? Alimento. Então, às vezes, só bananinha, só rapadura vai enjoar. Então, é legal você ter essas opções para variar, né? E às vezes tem gente que o carboidrato vai mais pro doce, né? Carboidrato de rápida absorção. Tem gente que quer comer um negócio salgado. Então, às vezes, pode comer um pãozinho de sal mesmo, normal. E tudo bem incluir o pãozinho salgado no meio mesmo, né? Até biscoito de polvilho, só que isso é fácil de levar. Mas até bolacha de água e sal, por exemplo, também poderia. Só que quebra, dependendo da mochila. Então, a gente tem que pensar na logística, né? E uma coisa que é importante, eu tô falando aqui que carboidrato é bom, só que a gente tem que ter um cuidado com a quantidade de carboidrato e o quanto você tolera esse carboidrato. Então, vamos supor que até hoje você não come muito carboidrato. E aí vai chegar lá numa viagem e fala, não, ela falou que tem que ser X gramas de carboidrato, vou aumentar porque eu tô comendo muito pouco e tal. E você passa mal.
Por quê? O corpo ele tem um tempo para se adaptar, tem um tempo para aumentar os receptores ali no intestino para você absorver esses carboidratos todos, né? Se você aumentar de uma hora para outra, você não tem essa capacidade de absorção desenvolvida. E aí você passa mal, porque o carboidrato ele não entra na circulação, ele fica circulando no trato gastrointestinal e isso gera desconforto. Então, é importante você ir planejando essa mudança, introduzir um pouco mais de carboidrato e diminuir um pouco de proteína, quando a gente vai pensar nesses momentos que você vai ficar mais tempo se exercitando, né? Uhum. E aí vale a pena a gente fazer esse preparo do organismo para não passar mal nas viagens, em treinos longos, tá? Porque não adianta você aumentar esse carboidrato de uma vez porque passa mal mesmo, vomita, tem gente que vomita mesmo. Então tem que ter um cuidado com essas recomendações para você ter esse preparo. E uma coisa que é muito importante também durante e ao longo do dia, que vai ajudar, né, no rendimento do exercício, é hidratação, né? Então, a água é fundamental e não existe uma recomendação de água específica, porque as recomendações, não existe consenso, na verdade, né? Porque as diretrizes, elas são muito diferentes. E existem diretrizes que pregam um consumo muito alto de água e isso pode ser ruim, né? E assim como o consumo muito baixo também pode ser ruim. Tanto a desidratação como a hiperidratação podem fazer mal e os sintomas eles geralmente são parecidos, né? Então, não existe consenso em relação à quantidade de água que deve ser ingerida. O mais eficaz é ingerir líquido de acordo com a sua sede. E existem estudos também que mostram que tem gente que não bebe água. Na época que eu trabalhei no INCOR, no ambulatório de medicina esportiva, e eu atendia idosos que foram azatinhas ao longo da vida. E que lá com os 80, 70 anos corriam maratona. Imagina uma pessoa com essa idade que passou a vida inteira se exercitando, não tomava água, nunca tomou a vida inteira. Você acha que essa pessoa vai passar a tomar água? Fala assim, não vai tomar água. Não toma. E consegue finalizar a maratona e tudo bem, tá lá treinando, entendeu? Então, a gente vê que não causa prejuízo também, dependendo da situação. Mas é importante você não negligenciar também a sua sede, porque tem muita gente que não percebe a sensação de sede, né? Então, de maneira geral, a recomendação para o dia a dia é de tomar 35 ml para cada quilo de peso. Não é exatamente os 2 litros, né? Então, pessoas mais pesadas têm que tomar aí próximo dos 3 litros, né? Mas para a maioria das pessoas, gira em torno dos 2 litros de água por dia, tá? Entendi. Mas, de maneira geral, a recomendação é ingerir de acordo com a sua sede e isso também inclui durante o exercício. Às vezes, você tomar muita água de uma vez pode fazer mal. E, além disso, é importante não esquecer dos eletrólitos, né? Porque não adianta, isso pensando também nos treinos mais longos, né? Não adianta você só tomar água, você precisa repor os eletrólitos. Não sei se alguém aqui já percebeu, mas muita gente percebe o sal. De suor. O sal no suor mesmo. Tem gente que fica branco até, tem gente que sente esse sal. E isso é eletrólitos que você está eliminando no suor, né? E como você elimina, você precisa fazer essa reposição. Só que isso só precisa ser feito em treinos longos, né? Então, isso assim, acima de 2 horas, né? E aí, essa reposição de sais minerais, ela pode ser feita através de isotônicos, né? De Gatorade, Powerade, da vida. Que eles acabam até combinando o carboidrato com essa combinação de sais minerais. Quem usa suplemento, esses sachêzinhos de gel já apresentam também esses minerais. E também existem as cápsulas de sal. Sim. Que você toma. Ah, mas eu vou comer só o sachêzinho de sal. Não resolve, porque o sal ele é só sódio, mas a gente precisa de potássio, de fósforo, magnésio e cloro. Então é interessante um aporte mais completo aí desses sais minerais. Um isotônico natural, água de coco, que é super bom, né? Então, dependendo do momento, se for possível você incluir água de coco, ok. A questão é que ela não é tão prática e ela não resiste tanto tempo também fora da geladeira. Então, se for industrializada, até pode ser.
porque a industrializada, apesar da maioria das marcas terem açúcar, né, ela conserva naquele Tetra Pak, né, ela conserva a água de coco lá dentro e pode ficar em temperatura ambiente, então não estraga. Então seria uma alternativa também, incluindo assim, não tem problema ter carboidrato, porque você vai precisar desse carboidrato também. Então também Ok. seria uma alternativa O legal. problema, o problema que eu vejo nessa água de coco industrializada é o sabor, não, não é legal, É né? horrível, né? É, Não é bom mesmo. O sabor não é gostoso. E a natural, com certeza, não tem gosto de água de coco, né? É bem aham, esquisita. Porque verdade. justamente eles acabam adicionando, né, aditivos para conservar e acaba atrapalhando o sabor. Realmente é ruim. E isso assim, né? Essa reposição de minerais, para quem for hipertenso, sim, Joseni, porque a reposição é justamente para você repor o que você eliminou, né? E aí, naquele momento. Então, você. E aí, assim, né? Vamos pensar, são para situações muito específicas: treinos longos, cicloviagens, em ambientes quentes, principalmente, para quem Sim. tem sudorese excessiva, né? E isso ajuda a prevenir câimbras. Então, se você tem muita cãibra, se você treina em muito calor aí em Salvador, sudorese excessiva, então, nessas condições, é preciso um cuidado especial com essa Chuva de reposição. coração para Tainá. Só tá subindo coraçãozinho aí. O povo tá gostando muito. Ah, Parabéns. que E bom. muito, muito obrigado. Imagina. E aí, assim, quem tem a hipertensão, é claro que tem que ter um cuidado com o excesso de sal do dia a dia, mas para essa Aham. situação específica para o exercício, não ter carboidrato, não, né? Sódio, eu falei errado. Mas para essa Sódio, ok. situação específica, né? Para esse momento, se você sua muito, tá perdendo muito sal, né, no suor, o que vai acontecer? Você vai tomar água, não vai repor os eletrólitos, vai ficar hiperidratado. E isso pode ser ruim para aquele momento. Então, a reposição de sódio é importante nessa situação, tá? Mas, assim, quem é hipertenso vai continuar tomando os remédios normalmente, né? E a pressão vai continuar controlada. Não vai ser esse sal que vai alterar a pressão. E, naturalmente, a pressão, ela altera com a prática de exercício, Tá, né? tá Não é só o repondo o sal que ele perdeu, não tá tomando só mais repor o sal. sal que perdeu, exatamente. Aham. E cerveja, né? Não ajuda a Hum, hidratar. Cerveja desidrata. Então, viu, meu povo aí, ó. a cerveja, ela ajuda a liberar um hormônio que é diurético. Então, você vai muito tempo, vai muitas vezes no banheiro, faz muito xixi quando você está tomando cerveja, porque ela tem um efeito diurético. E a Sim. ressaca, ela dá porque você está desidratado. Então, se você tomar Hum, cerveja e tomar água, para quem gosta de tomar uma cervejinha, a ressaca vai ser menor, porque você vai se hidratar melhor. Mas a água é que hidrata e não a cerveja, né? Então, cuidado, tem muita gente que confunde, tem muitos apelos aí falando, cerveja hidrata, vamos tomar uma cervejinha, mas não é por aí, né? A gente tem muito cuidado com as coisas que a gente ouve por aí. E mas, após o Tainá, olha exercício, só, eu sei que falta pouco tempo e você está com a pauta aí, mas assim, sobre essa questão de cerveja, rapidinho, eu acho que é a história que a pessoa cria para fazer o que ela quer. Ela quer tomar cerveja, ela vai acreditar naquilo que ela acha melhor, que hidrata. Mas isso não é verdade. exatamente, né? Eu gosto de cerveja, estão falando que é bom, vou continuar tomando. É bom para mim, Isso. né? Tá cômodo, vou continuar tomando. Mas não é bem assim, Uhum. né? E aí, após o exercício, né? Então, falei antes, falei durante, Sim. agora após. É o momento de recuperação. Então, a alimentação tem que ser o mais completa possível. Tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter verdura e legume. Uma coisa que eu até não falei. Fazer uma refeição, por exemplo, fazer uma almoção, né? E treinar logo em seguida, com bastante salada e tal, é ruim, tá? Porque a salada tem bastante fibra e isso atrasa É. também a digestão. Aham. Então, não dá para você sair comendo um monte de verdura e legume e treinar uma hora depois. E isso vale para as viagens também, né? Porque para e depois continua treinando. Inclusive, tem uma coisa que é muito importante nessas situações especificamente, evitar de comer salada crua. Você não sabe onde você vai parar para comer. E às vezes você para num lugar que a higienização. Aí depende, né? Porque normalmente tem a programação, às vezes você já sabe onde você vai parar para comer. Aham. Mas é importante você ter um cuidado, porque nem sempre a higienização do lugar é boa e às vezes você pode ter uma intoxicação alimentar. Então, evitar de comer salada Excelente. crua, né? Nesses Essa, momentos. E com tudo bem se certeza. ficar uns 3 dias sem comer salada crua, não vai fazer mal. Pode comer cozido, assado, porque aí a temperatura mata o que tiver que matar.
Agora, a salada crua é ruim, tá? Mas pós-treino, pós-exercício, pós-atividade, é importante fazer uma refeição completa. Então, comer ali uma quantidade maior de proteína, comer uma variedade maior de verduras e legumes e sempre mantendo o carboidrato. Essa recuperação é muito importante. É legal incluir o carboidrato depois para recuperar essas reservas de carboidrato que você usou durante o exercício, Aham. né? Então, logo antes do exercício, você vai usar o carboidrato para dar energia. Durante o exercício, você vai usar o carboidrato para continuar dando energia e poupar as reservas de carboidrato, né? Porque quando a reserva Sim, acaba no músculo, você fadiga e acabou. Então, você precisa repor esse carboidrato durante para poupar as reservas de carboidrato quando a gente pensa no longo. E aí, depois do exercício, é recuperação, recuperar essas reservas para a próxima sessão ser ótima, tá? Então, o quanto antes você se recuperar, o quanto antes você consumir carboidrato, melhor. E essa recuperação não é só logo após, né? O consumo de carboidrato ele tem que se manter ao longo das próximas horas após o exercício. Né? Então, é importante você manter essa ingestão de carboidrato em várias refeições. Né? Isso reforçando até para quem costuma fazer dietas muito restritivas. Mas, perfeito. assim, não existe um padrão exato. Ó, pode ser que para uma pessoa que vai comer, às vezes uma pessoa não gosta de mel, então uma banana com aveia e mel não vai ser uma alternativa legal. Então, assim, isso é muito individual, que nem, não lembro quem comentou que come com a batata doce, cottage, tapioca, tudo misturado. Para a maioria das pessoas, vai ficar esquisito. Então, assim, claro que existe muita individualidade, a rotina da pessoa, qual refeição vai ser antes do exercício, qual que não vai ser, a tolerância para alguns alimentos, né? Por exemplo, tapioca é um alimento que prende o intestino. Às vezes tem gente que tem o intestino muito preso. Não é legal comer tapioca sempre. Então tem a individualidade, né? E aí, quando a gente monta um plano alimentar, né, na consulta, a gente considera todas essas individualidades para realmente definir qual alimento vai ser melhor naquele momento, né? E aí, assim, de suplementação, eu falei pontualmente de alguns suplementos, mas de maneira geral, a gente consegue sim com alimentos atingir as necessidades, principalmente carboidrato. Carboidrato é muito fácil com o alimento. A vantagem do suplemento seria a praticidade, né? E tem gente que prefere, e tudo Sim. bem se for a preferência, né? Mas comer é mais gostoso, né? Então, às vezes o suplemento tem aquele gosto artificial, não é tão incrível. Mas existe as marcas hoje, elas têm uma preocupação maior em tentar fazer suplementos com menos aditivos, tem algumas marcas que já vão vindo nessa linha. Atendi até uma menina que eu estou fazendo atendimento online, então atendi uma menina do Canadá que faz corrida e ela... Tainá tá fazendo atendimento online, viu, gente? Precisando aí, o perfil dela tá aí, ó. Clica aí. Lá no seu perfil tem seu contato? Tem o meu contato, é nutricionista esportivo, _ Tainá. Quem tiver interesse no atendimento online, me manda um direct, tá? E aí, assim, né? Eu até tô atendendo pessoas de fora do Brasil, agora a gente tem essa possibilidade. E aí ela me mostrou um sachê de gel, assim, que a composição era super bacana e realmente preservava nutrientes mais naturais. Não tem aqui no Brasil ainda, mas existem muitas marcas tendo uma preocupação maior, então acredito que daqui a algum tempo também essa coisa da suplementação vai chegar por aqui. Aditivos, ela vai estar mais acessível, né? Entendi. Só um suplemento que eu não comentei, que é muito comum e que eu gostaria de comentar, que é em relação ao Whey Protein, que é um suplemento que é muito utilizado no dia a dia, né? Pensando no ciclismo, o Whey Protein, ele seria interessante na recuperação, após o treino, após a aula, após o treino longo, quando você vai estar numa cicloviagem, você vai parar por um momento para descansar, ou às vezes até no intervalo, que eu não sei exatamente com que frequência que vocês param nessas cicloviagens, né? Mas a gente normalmente sai para pedalar umas 8 da manhã, não sai muito cedo, sai depois do café, para almoçar meio-dia, 2 horas volta a pedalar e pedala até anoitecer. Quando anoitece, a gente está chegando em algum lugar para dormir já. Normalmente é assim a programação. Então, às vezes o Whey Protein pode ser uma alternativa prática de proteína
assim que chegou, por exemplo, à noite, assim que chegou, poder tomar um whey protein, ou simplesmente fazer uma janta, que aí você já vai comer, né? Às vezes não tem necessidade do whey. Mas às vezes no Uhum. dia a dia, por exemplo, se você faz uma aula e de repente você vai demorar muito tempo para comer, porque sei lá, você já emendou e vai trabalhar em outro lugar, não conseguiu parar para comer, o whey é fácil para carregar. Então, às vezes no dia a dia ele é uma proteína que tem uma qualidade muito boa. Para quem é vegetariano, também tem as opções de proteína vegetariana, né? Que normalmente é proteína de origem Sim, bovina, que são equivalentes e são ótimas da mesma forma. E, de maneira geral, acho que é isso. E aí, uma coisa importante, então, para as viagens, esse preparo da alimentação, como são viagens que ficam muitas horas pedalando, então você precisa ter um estoque de energia bom. E para você uhum. conseguir esse estoque, você tem que aumentar a quantidade de carboidrato nos dias anteriores, né? Pelo menos 3 dias antes você já tem que comer mais carboidrato, para você aumentar as reservas de carboidrato no organismo e você também utilizar essas reservas ao longo do exercício. Lembrando que quando você começa a fazer exercício com uma reserva baixa, você vai fadigar mais cedo. Sim. Então, tem que aumentar essas reservas o máximo possível nos 3 dias anteriores para você estar zero bala e começar a atividade e conseguir andar distâncias mais longas sem problemas. Maravilha, que maravilha. Eu queria dizer assim que eu fiquei com um pouco de ciúmes desses corações que estão subindo. Nas minhas lives não tem tanto coração assim. Isso mostra que o pessoal gostou muito. O meu objetivo em Legal. trazer você aqui é justamente levar um conteúdo de qualidade, de valor, né, para a minha audiência, especialmente para as pessoas que estão pretendendo se tornar instrutores ou ter escolas de bicicleta, que a maratona vai começar amanhã, né? Amanhã a gente vai começar a Uhum. primeira aula, vão ser 3. Tem 131 pessoas inscritas, quer dizer, 131 pessoas pensando em se tornar instrutor de bicicleta. Então esse conhecimento vai ser valioso para eles. Eu queria agradecer muito Com mesmo. certeza. E espero que você tenha curtido tanto quanto a gente aqui e que a gente volte a fazer mais vezes, tá? Das lives. Com Eu queria, certeza. eu queria deixar o canal aqui completamente aberto. Se você quiser um dia, de repente, incluir mais alguém, a gente pode fazer pelo YouTube, colocando pelo Zoom ou Tá. pelo Skype, como você quiser. Meus perfis estão de portas abertas para você fazer o que você quiser na hora que você quiser, tá? E se, Legal. e se o Obrigada caminho pelo inverso, convite. e se o caminho inverso for interessante para você também, tiver algo que eu possa acrescentar, estou à sua disposição também, Ah, viu? bacana. Eu gosto muito de falar de nutrição, porque realmente nutrição esportiva é uma área que eu gosto muito. Eu não pratico bike, mas eu gosto muito de exercício. Eu pratico corrida Aham. de rua. E Sim. eu pratiquei muito modalidades coletivas, né, na época da faculdade. Gostava muito de basquete, de handball, amava. Honestamente, eu nunca gostei de corrida, até eu começar a correr. Aí eu comecei a correr e achei incrível. E conversando com você também, falando dessa paixão pela bike, assim, deu até vontade, viu? De Oh, começar a que legal. praticar. Vamos lá. É muito legal. Eu tenho um projeto aqui chamado Sem Mais Desculpas, que é para justamente É, uma pessoa que está querendo, sabe, começar a pedalar, mas ainda tem algumas desculpas. A gente tenta tirar todas essas desculpas aí e correr é legal. Mas quando você começar a pedalar, eu acho que você não vai querer mais correr, não, porque eu tenho vários alunos que passaram por esse processo. Pô, correr é legal, mas é. andar de bicicleta é tão bom que não sobra tempo para correr mais. As pessoas que são triatletas, não, mas assim, as pessoas normais, assim, de carne e osso, igual eu e Uhum. você, acaba curtindo tanto, porque a bicicleta é lúdica, ela faz você viajar mesmo, né? Literalmente, a corrida é legal, Sim. mas a bicicleta leva você para lugares mais distantes, né? Você Mais consegue percorrer distâncias distantes. maiores. Então é uma outra vibe, outra pegada. É Certo? muito legal. Bacana. Então Muito pronto, obrigada estamos à pelo convite. disposição. Vou reforçar aqui mais uma vez para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue lá. Eu tenho um perfil no Instagram, chama Nutricionista Esportiva Underline Tainá. Quem tiver interesse no atendimento online, eu atendi até esses dias, não era de Salvador, mas era da Bahia, uma Olha, paciente ainda da Bahia, era do interior da Bahia.
E aí eu estou disponível fazendo atendimentos online. Eu também tenho o meu canal no YouTube, que tem algumas dicas específicas para rendimento, para exercício, e também para quem quer mudança de composição corporal, perder gordura, ganhar massa muscular, que também acredito que como são pessoas normais como nós, muitas pessoas estão nessa realidade querendo emagrecer, principalmente nesse período aí de pós-isolamento social. Então, o meu canal no YouTube é Nutricionista Esportiva Tainá Carvalho, tá bom? Então, se Valeu. inscreve lá no meu canal também, que tem bastante vídeo, bastante informação valiosa também. Tainá, eu já tô lhe seguindo e eu não te largo mais nunca, viu? Vou lhe seguir aí Ah, por muito tempo. Gosto muito do seu conteúdo. legal. Muito, muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, Tainá. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até.